Olá, amados, como estão vocês? Todos em paz? Vamos para a nossa aula de hoje de português. Nosso assunto, na verdade, são dois: verbos de ligação e predicativo do sujeito. Esse assunto inicia na página 49 do módulo 2. Vamos lá? Primeiro, vamos conhecer o que é um verbo de ligação. É o verbo que liga o sujeito à palavra às palavras que o caracterizam. Aqui eu coloquei os principais verbos de ligação. Todos estão no infinitivo. Vamos relembrar o que é o infinitivo. São os verbos terminados em AR, que é a primeira conjugação, ER e OR, que é a segunda conjugação, e R, que faz parte da terceira conjugação. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar e tornar-se, certo? Todos no infinitivo. Predicativo do sujeito é todo predicado construído com verbo de ligação. Vamos entender mais adiante como funciona isso. O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Calma que vamos chegar lá, se acalma. Primeiro o conceito, né? E depois vamos para a prática. O predicativo do sujeito assume a função de núcleo do predicado e não o verbo, como acontece em orações com verbo que indica ação. O predicativo do sujeito é o núcleo do predicado. Estamos chegando lá. Agora sim, chegamos nos exemplos. Vejamos aqui. A oração é oração porque tem um verbo. Que verbo é? É um verbo do infinitivo ser. A menina é feliz. Eu já sei que o verbo ele é um verbo de ligação, porque no infinitivo ele é ser. E lá aqueles primeiros que eu mostrei a vocês, ser é um verbo de ligação. Sendo o verbo de ligação, ele não será o núcleo do predicado. Ele não é a palavra mais importante do predicado. Primeiro eu vou descobrir o que é sujeito e o que é predicado. Para eu descobrir o sujeito, eu tenho que fazer a pergunta com o predicado, começando do verbo. Quem é feliz? A menina. É o verbo, então, quem é feliz? A menina. Perguntei com o predicado, respondi com o sujeito. O núcleo desse é o adjetivo feliz, porque é um verbo de ligação e, sendo verbo de ligação, ele não pode ser o núcleo do predicado. Eu vou ter que encontrar outra palavra que seja importante, que tenha maior significado naquela frase, naquela oração, do que o verbo. Então, nesse caso aqui é feliz. Até porque, no caso do predicativo do sujeito, eu tenho que procurar a palavra no predicado que tenha maior relação com o sujeito. Se eu digo a menina é, fica uma frase meio solta, não fica muito clara. Se eu digo a menina feliz, a frase não está correta, totalmente completa, mas tem mais sentido do que a menina é. Então, a palavra do predicado que tem maior ligação, maior relação com o sujeito, a menina, é a palavra feliz, o adjetivo feliz. Sendo assim, feliz é o núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado não é um verbo, essa palavra que é o núcleo do predicado é chamada de predicativo do sujeito. Esse predicado é nominal porque o núcleo desse predicado não é o verbo, é um nome, é um adjetivo, certo? Aqui eu estou dando um exemplo de um predicado verbal, onde o verbo é o núcleo do predicado, aqui de baixo. A menina brinca na gangorra. Eu vou começar fazendo a pergunta para descobrir quem é o sujeito, quem é o predicado, a partir do verbo. Quem brinca na gangorra? A menina. Então, brinca na gangorra é o predicado, a menina é o sujeito. Brinca é um verbo que indica ação. Brincar, correr, dançar, jogar, pular, comer, dormir. São todos verbos que indicam ação. Se é um verbo que indica ação, eu já sei que o núcleo do predicado é o verbo brinca. Não vai ser gangorra. Então, o verbo é o núcleo, é a palavra mais importante do predicado. Esse verbo é chamado de verbo significativo.
Os verbos significativos são aqueles que indicam ação, como eu falei agora, e fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampejar, nevar. Sendo assim, o núcleo do predicado é o verbo brinca. Esse predicado é chamado de predicado verbal, porque o núcleo dele é um verbo. A frase de cima, a oração de cima, o predicado é chamado de nominal, porque o núcleo dele não é um verbo, é um adjetivo, certo? Verbos significativos, eu acabei de dizer aqui, são aqueles que indicam ação ou fenômeno da natureza. Pronto, amores, esse assunto é bem tranquilo. Só são 2 páginas, 49 e 50, módulo 2, data de entrega 8 de maio, manda para o meu e-mail, certo? Beijos, meus lindos, fiquem com Deus.